aí, moçada, fera da matemática, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez direto do Super Ensino com o professor Hevison Medeiros para mais uma aula maravilhosa de matemática, meu filho. Hoje nós vamos falar sobre a caracterização dos elementos das figuras geométricas espaciais. Exatamente, nós vamos ver o que são as superfícies, as áreas, né? As bases, o número de faces, os vértices e as arestas, beleza? Agora, só lembrando, pessoal, né? O que são as figuras geométricas espaciais? Você ainda lembra? São figuras que podem conter um determinado volume dentro delas, né? Por exemplo, se você pegar uma folha de papel, colocar água dentro, você consegue encher a folha de papel d'água? Não, né? Então não é uma figura espacial. Por quê? Porque não consegue conter um determinado volume. Agora, se você pegar, por exemplo, uma lata de leite, você consegue colocar água dentro? Consegue, né? A água vai ficar contida dentro da lata. Então, é um exemplo de uma figura geométrica espacial. Hoje nós vamos falar especificamente dos corpos não redondos. São eles os prismas e as pirâmides, né? Então, os elementos que se caracterizam nas figuras geométricas espaciais, essas que eu falei, superfície, base, número de faces, vértices, arestas, se caracterizam nos corpos não redondos, que são os prismas e as pirâmides. Se você pegar uma bola, por exemplo, né? Uma bola é um corpo redondo. Então, uma bola, ela não tem base, uma bola, ela não tem face, né? Então, é por isso que a gente exclui os corpos redondos. A gente considera só os corpos não redondos. Beleza? Vamos colocar um exemplo aqui rapidinho para você entender legal. Vou colocar um prisma muito conhecido nosso aqui, né? Que é o cubo. Cubo é uma figura geométrica espacial em que todas as medidas são iguais, né? Você observa todas as medidas do cubo, elas são iguais. Agora, se eu perguntar para você, né? O que são as superfícies desse cubo, né? Superfícies são as áreas que formam essa figura. São as áreas que formam o cubo. Por exemplo, o que está formando o cubo aí? O cubo é formado pela união de 6 quadrados, né? Se eu pegar 6 quadrados e unir, eu tenho um cubo. Então, ele é formado por essas 6 superfícies, que são os quadrados, né? O que são as bases? As bases são os pontos de apoio da figura geométrica espacial. Ou seja, é aquilo que você apoia no chão, né? Então, no caso, olha o cubo aí. Como todas as faces são do mesmo tamanho, se eu colocar ali ele em cima de uma mesa, ó, né? Você tem a base dele se apoiando na mesa. E a parte de cima, a face oposta, também é uma base. Então, os prismas, em geral, eles têm duas bases, né? Se eu pegar um cubo, o cubo ele tem duas bases, né? A base que está apoiada no chão e a base que está oposta a essa base. Beleza? Agora, o número de faces. O que é o número de faces? Como eu falei anteriormente, ó, cada superfície, cada área que forma o cubo é uma face, né? É uma face do cubo. O número de faces é só você contar quantas faces tem. O cubo, por exemplo, ele é formado pela união de 6 quadrados. Então, ele possui 6 faces quadradas, 6 faces quadrangulares, ok? Os vértices. O que são os vértices, professor? Vamos falar na nossa linguagem rápida aqui para você entender logo. Os vértices são as pontas, olha, os bicos, né, da figura geométrica espacial. Quantos vértices, quantas pontas tem o cubo? Você vai contar, ó, tem 4 em cima, 4 embaixo. Então, essa figura geométrica espacial, ela tem 8 vértices, ela tem 8 pontas, né? E finalizando aí, o que são as arestas, professor? As arestas são as retas que vão formar, né, as laterais da figura geométrica espacial. Resumindo, pessoal, as arestas são as retas que formam a figura geométrica espacial. Pode observar, por exemplo, no cubo, ó, cada aresta ela é comum a duas faces ao mesmo tempo. Isso vale para qualquer figura geométrica espacial, né, que seja um corpo não redondo, né? Cada aresta é comum a duas faces. Ok, pessoal? Então é isso, é assim que nós caracterizamos, né, as figuras geométricas espaciais. Vamos pegar mais um exemplo rápido aqui, só para ver se está entendido mesmo? Vamos pegar aqui agora uma pirâmide. Olha lá, vai aparecer uma pirâmide agora aqui ao lado, ó. Bom, uma pirâmide quadrangular. O que é uma pirâmide quadrangular? É uma pirâmide que a base é um quadrado, né? Então, esse tipo de pirâmide, observa aí, ó. Se eu perguntar para você agora, quantas faces ela tem? Ela tem as 4 faces que estão ao redor dela, que são triângulos, né? 4 faces triangulares e uma face quadrada, que é a base, né? Então, ela tem 5 faces, né? Se eu perguntar o número de vértices, quantos bicos essa pirâmide tem?
tem a ponta de cima, né, o bico, o vértice lá, e tem os 4 vértices da base. Então ela tem 5 vértices, né? Quantas arestas ela tem? Aí você vai contar essas retas que estão ao redor da figura, que estão formando. Não esqueça aquilo que eu disse. Cada aresta, ela é comum a 2 faces, né? Então se você contar aí quantas arestas tem, ó, 4 em cima, né? E mais 4 embaixo. Tem 8 arestas, né? Então, base, ela só tem uma base. Ela não tem a base de cima, né? Quem tem 2 bases é o prisma. Então, é assim que nós caracterizamos uma figura geométrica espacial, um corpo não redondo, ok? Espero que tenha ficado bem claro, né? Essa caracterização. E aguardo você na próxima aula, hein?